Esse é o trabalho de geografia sobre as centralidades da cidade de São Paulo e estamos apresentando a Vila Madalena. A Vila Madalena é um bairro consideravelmente antigo. Os moradores da vila contam que Gonçalo, um grande proprietário de terras, tinha 3 filhas, Beatriz, Ida e Madalena. Então Gonçalo separou suas terras em 3, dando origem à Vila Madalena, Vila Beatriz e Vila Ida. Em 1910 foi quando a Vila Madalena começou a ser povoada e loteada em grande escala, tornando-se principalmente um bairro residencial e os primeiros moradores sendo portugueses. Antigamente, as ruas eram de terra, as casas eram simples e a divisão dos quarteirões eram muito rígidas, mesmo com um terreno fortemente irregular. As ruas não possuíam iluminação pública. O bonde elétrico só chegou em 1953 e sequer havia sistema de saneamento básico. Os próprios moradores deveriam construir suas fossas de esgoto e poços artesianos. Podemos verificar muitas construções verticais recentes, acabadas ou em vias de serem concluídas. Houve uma procura enorme pelo terreno, ainda desocupadas, e muitas casas foram desconstruídas para esse desempreendimento. Esse é um fator de grande conflito entre os moradores. Está também acontecendo a descaracterização do bairro, passando de casas para edifícios. Segundo Fernando Costa Neto, jornalista e fotógrafo morador do bairro, a Vila Madalena é um local democrático, agradável, diverso, um bairro único de São Paulo, mas que atualmente está sendo devorada pelas empreiteiras. O que antes era um quintal ensolarado, agora passa a maior parte do dia na sombra, e ainda é alvo de objetos e lixos que caem de sacadas de apartamento. O que você acha da qualidade de vida da vila? Melhorou ou piorou? A vila está passando por um processo de um fenômeno que se chama gentrificação, que é um fenômeno de urbanismo e de geografia urbana que tem acontecido em diversas cidades do mundo, e em São Paulo está acontecendo muito fortemente na Vila Madalena por causa desse boom imobiliário que está tendo lá, com um monte de construção de prédios em diversas ruas, que está expulsando os moradores originais do bairro porque eles não têm poder aquisitivo ou não conseguem mais conviver com o ambiente da vila porque ele está mudando demais, né? Tem gente, eu conheci a Vila Madalena em 1970, porque eu tinha colegas de escola que moravam lá com seus pais, e daquele período para cá a Vila Madalena mudou muito, porque era um bairro ocupado basicamente por famílias de classe média baixa. E hoje em dia passou por um processo de cultura, de galera artística, de baladas, e agora está tendo esse boom imobiliário. Então acho que está se transformando muito rapidamente, correndo o risco de perder a sua essência como bairro. Um bairro de classe média com desenvolvimento considerável, o bairro só perdeu sua tranquilidade quando foi invadido por estudantes da USP, na década de 70. O grupo passou a frequentar a área em busca de casas baratas para morar, já que o governo militar havia fechado arbitrariamente o CRUSP, Complexo de Alojamentos da Cidade Universitária, também na região oeste de São Paulo. Com os estudantes morando na vila, era preciso de algo para suprir a demanda de festas, álcool ou entretenimento em si dos jovens estudantes. A solução foram esses inúmeros bares que conhecemos e frequentamos até hoje. Principalmente em épocas de carnaval, os moradores da Vila Madalena sofrem bastante. Os constantes blocos de carnaval que acontecem frequentemente fazem muito barulho nas ruas, assim como os inúmeros bares que reúnem um certo público barulhento. Os moradores sabem que não há nada que eles possam fazer, pois a vila é um grande aglomerado urbano que também atrai turistas, e todo esse barulho que atormenta as vidas dos moradores significa geração de capitais para o governo. Os bares, os turistas geram lucro. Mesmo com todas as reclamações dos residentes, o governo tenta limitar os blocos e horários de funcionamento dos bares para atender os desejos dos moradores da vila, principalmente de classe média alta. Ele impõe regras, mas na realidade não faz muito para cumpri-las e verificar sua efetividade. Graças à grande quantidade de reclamações por parte dos moradores, que surtem efeito até certo ponto, o governo procura intervir na regulamentação dos blocos de carnaval e folias, estipulando horários limite e lotação limite, na tentativa de organizar, pelo menos um pouco, a bagunça que ocorre nessa época do ano.
Porém, na realidade, os esforços para controlar a agitação não são muitos. Recentemente, o governo da subprefeitura de Pinheiros, região a qual pertence a Vila Madalena, tentou implementar um projeto de mudança estrutural na organização do bairro, que previu o alargamento das calçadas e a plantação de algumas árvores, criando um boulevard estilo francês. O objetivo, claro, era aumentar ainda mais a movimentação dos bares pela qual a Vila Madalena é famosa. Entretanto, os moradores, todos de classe média alta, vale destacar, organizaram-se contra o projeto e conseguiram barrá-lo, algo que não acontece nas regiões de classe baixa. Famosa por isso, a Vila Madalena possui quase um bar a cada esquina, literalmente, tornando-a muito atrativa nos feriados, finais de semana e happy hours. O bairro ganha ainda mais vida de noite, mas também é muito fácil imaginar que os grafites, únicos e sempre imutáveis do Beco do Batman, estão vivos. Em consequência do tipo de pessoas que moram na vila, para atender às necessidades desse grupo, as principais atividades econômicas acabam sendo principalmente de comércio. Isso porque o bairro é bem cultural e possui muitos pontos turísticos, como o Beco do Batman. Isso atrai muitos turistas, e com muito comércio na região, os turistas irão gastar nesse comércio, gerando lucro para os comerciantes e, consequentemente, para o governo. A primeira impressão assim, de quem chega no beco é de que os moradores gostam do lugar e acham que a arte fazem parte assim, do conjunto, da vizinhança, e é muito legal. A rua Gonçalo Afonso ficou conhecida como o Beco do Batman. O Beco do Batman tornou-se, com o passar dos anos, um local de exposições de grafite, sendo um lindo museu a céu aberto. Além de se tratar de um local onde as suas obras são renovadas constantemente, é também um espaço cultural. O resultado é uma união de vários artistas no mesmo ambiente urbano. No beco há vários tipos de arte, desde protestos até homenagens. Cada grafite diz muito sobre seu estilo, então fica fácil determinar onde começa e onde termina cada obra. O beco tem algo que não se encontra em outras galerias. O que é lá, as obras não têm data marcada para substituição. Isso atrai as pessoas a voltarem ao beco para apreciar diferentes obras. Quase uma vez, 2 vezes por semana, eu estou aqui em busca de ver novos grafite. Curto bastante essa casa que eu acho muito da hora. Se vocês não entraram, venha conhecer, muito bacana o trabalho deles. Gosto pelos grafites, apaixonado. Mas os grafites não estão apenas por lá. Como em muitos lugares, as artes de rua são encontradas por todo canto na Vila Madalena, criando uma paisagem muito viva para o bairro. A grande quantidade de grafites reflete que há pessoas ali, artistas vivendo e mostrando suas obras ao mundo, substituindo aquele cinza pacato das cidades por incontáveis cores vivas e berrantes. Também é muito fácil ser turistas atraídos pela vila por conta dos bares e o Beco do Batman, como foi possível perceber nas entrevistas, vindos de vários lugares de toda a cidade de São Paulo.